Irmãos, o salmo da nossa meditação de hoje é o salmo de número 139. E ao ler este salmo, nós temos a sensação de estar diante de alguém que foi levado às alturas, lá na presença de Deus, que teve o privilégio de conhecer a Deus mais de perto, não como um ser distante, mas alguém muito próximo. E essa experiência foi marcante na sua vida. É essa a sensação que nós temos ao ler este salmo. É como se nós estivéssemos vendo alguém que está andando nas nuvens, maravilhado. Como ele mesmo descreve aqui, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, versículo de número 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É como alguém que ainda está assim, extasiado por ter estado na presença de Deus e conhecer a Deus de muito, muito perto. Uma experiência semelhante àquela descrita por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu até convido você a abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Quando Paulo está lidando com homens orgulhosos, que acham que há neles ou em si mesmos razões pelas quais se gloriar, se exaltar e achar que são alguma coisa. Então Paulo diz assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Eu acho maravilhoso esse texto, porque Paulo diz: se tem alguma coisa do qual eu posso me gloriar, é de ter conhecido um homem que foi levado até aos céus, ao terceiro céu. Ele teve a visão do paraíso, e isso foi maravilhoso. Ele viu coisas inefáveis, ou seja, que não tem como se descrever com palavras. Foi realmente uma experiência marcante, e algo semelhante que nós notamos no Salmo de número 139. Alguém que teve essa experiência, a experiência sublime de conhecer a Deus. E o que nós notamos na Bíblia é que todos que tiveram essa oportunidade, esse privilégio de ter essa experiência de conhecer Deus de forma mais profunda, eles foram realmente marcados profundamente por essa experiência. Nós lembramos de Moisés, diante da sarça ardendo que não se consumia, onde ele descobriu que Deus era o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de ser. E aquela experiência marcou a vida de Moisés. Nós vemos Elias em cima do monte, fugindo de Jezabel, lá em 1 Reis 19, quando ele diz: Senhor, só eu restei. E ele então, desejando conhecer mais a Deus, Deus se propôs a se revelar a Elias. E Elias viu um forte vento, como um grande tufão, um furacão, mas Deus não estava nele. Ele viu um terremoto e muitas pedras ruindo, e Deus não estava nele. Até que ele viu um vento suave e pôde ouvir a voz de Deus: Elias, o que você está fazendo neste monte? Não é aqui que você deve estar. E aquela experiência de poder conhecer a Deus de uma forma mais próxima mudou a vida de Elias, marcou a vida de Elias. Poderíamos citar não apenas Moisés, Elias, mas Isaías, diante do trono de Deus, vendo os anjos voando de um lado para o outro e clamando, exaltando o nome de Deus. E ele pôde dizer: eu estou perdido. Paulo, vendo Jesus Cristo em glória, ou aquela luz intensa que lhe cegou. João, descrevendo o Apocalipse, vendo aquilo que ainda vai acontecer. O maravilhoso é que aqui nós vemos Davi, maravilhado, descrevendo o que faz Deus ser único, singular, inesquecível, sublime, maravilhoso.
Davi descreve nesse Salmo número 139 as virtudes ou os atributos de Deus, aquilo que faz de Deus o que Ele é. Deus, soberano acima de todas as coisas. Ao conhecer Deus de forma mais próxima, Davi percebeu que Deus ele é onisciente. É o que ele descreve do versículo 1 ao 6. Onisciente significa que ele conhece profundamente todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Deus sabe tudo sobre todas as coisas. Inclusive conhece você perfeitamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar. Esquadrinhar significa examina profundamente o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem soube mais para lhe dar conselhos ou lhe dar instrução? Deus sabe todas as coisas. Então Davi está maravilhado ao perceber como Deus é grandioso, ao conhecer tudo e todas as coisas, a profundeza do nosso ser. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e Deus já sabe. Não é à toa que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Deus já conhece o que nós precisamos, e Deus já sabe exatamente aquilo que nós queremos pedir. Ele já sabe. Ele sabe todas as coisas. É isso que faz de Deus o Deus único, soberano, sublime, maravilhoso. Davi está descrevendo aqui alguns de seus atributos, virtudes que Deus tem, que faz dele um ser singular, porque ninguém é igual a Deus, ninguém é onisciente. Nós nem sequer conhecemos bem o nosso próprio coração. Quem conheceu a mente do homem? Só o homem mesmo. Só o próprio ser conhece a sua mente, mas nós não conhecemos o nosso próprio coração. Porque Jeremias nos diz que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a resposta a essa pergunta é Deus. Só Deus conhece. Só Deus sabe todas as coisas. E é exatamente o que Davi está destacando. Olha, eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio de conhecer quem Deus é. Ele é um ser onisciente, sabe todas as coisas. Ele é um ser onipresente. Deus é onipresente, que significa que Deus está presente em toda parte, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele não está limitado a tempo e a espaço. É por isso que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos. É porque Deus não está limitado a tempo e espaço como nós estamos. Nós vivemos um dia de cada vez, mas Deus conhece todos os nossos dias, passado, presente e o futuro, como se fosse uma única linha, e tudo diante dos seus olhos, porque Deus está em todo lugar e conhece todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Versículo de 7 a 12 descreve isso, Deus estando em toda parte, porque Davi, diante do conhecimento de Deus, saber que Deus sabe todas as coisas, poderia ser levado até fugir da presença de Deus. Onde é que eu vou me esconder desse Deus que sabe tudo? E não dá para se esconder de Deus, não dá para fugir da face do Senhor. É tolice dos homens achar que Deus não está vendo o que fazemos, ou que Deus não sabe. Deus está presente, Deus está aqui. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Não importa para onde eu fuja, qual seja a extremidade do mundo, dos céus, o lugar mais alto, o profundo do abismo, o lugar mais profundo, ou na maior imensidão, distância, nos confins dos mares, não importa, Deus está lá. Ainda que eu diga, eu vou me esconder num lugar bem escuro, porque as trevas com efeito me encobrirão, vou apagar todas as luzes, a luz ao redor de mim se fará noite. Basta você imaginar o lugar mais escuro no qual você já esteve, e o que você foi capaz de enxergar. Mesmo assim, as próprias trevas não te serão escuras, porque diante do Senhor a luz e as trevas são a mesma coisa. Deus está presente vendo tudo, em todo lugar. E isso fazia o Davi reconhecer como Deus é maravilhoso. E era isso que levava Davi a ter um coração voltado para Deus, a amar a Deus, a adorar a Deus, porque ele teve o privilégio de conhecer quem era o seu Deus, onisciente, onipresente. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é amor. E o amor descrito aqui neste Salmo 139 é visto na maneira ativa em que Deus participa, cuidando em cada fase das nossas vidas. Eu fico pensando, os homens tentando descrever a formação do ser humano por meio de uma explosão cósmica, que levou 4 bilhões de anos para formar este corpo magnífico que nós temos. Magnífico. Com um cérebro, com muitas e milhares de conexões elétricas, que fica suspenso, meus queridos, em cima de líquido. Vocês sabiam disso? Que o nosso cérebro é protegido porque ele fica flutuando no líquido. Se não saber, aprenda. Eu preciso aprender ainda um pouco mais, porque de fato o conhecimento deste corpo é algo magnífico para mim. Agora nós sabemos o que acontece com energia e água. O que acontece? Curto-circuito. E dizem que o nosso cérebro dá descargas elétricas, mas nunca entrou em curto. Desculpa, alguns casos entra em curto, dá um parafuso. Mas é maravilhoso você perceber como Deus formou o corpo humano. Não pode ter sido fruto do acaso, de uma explosão cósmica, porque, como eu costumo dizer, nenhuma explosão gera nada de bom ou positivo. Se fosse assim, a bomba atômica teria construído uma raça muito melhor do que nós temos hoje. Foi uma grande explosão, e na verdade só o que produziu foi desgraça. Mas nós entendemos que Deus criou todas as coisas e criou de forma maravilhosa, mostrando ali de forma ativa o seu cuidado, o seu amor para conosco. E Davi descreve isso porque Deus estava participando em cada estágio da sua formação, e não só no momento em que ele estava sendo formado, quando ainda era uma substância sem forma, no lugar escuro onde ninguém estava vendo, lá estava Deus cuidando. Isso é amor. Deus não era apenas o pai que aparece no dia em que a mulher está para dar luz e tem o privilégio de pegar o nenê do braço. Não, ele é aquele que participa efetivamente de cada estágio, ainda quando nem a mãe sabe que o bebê está lá, Deus está lá cuidando, participando ativamente da sua formação, daquilo que é, irmãos,
Maravilhoso demais esse conhecimento, pelo menos para mim, porque eu não consigo compreender perfeitamente como funciona este corpo. Cada parte, até aquelas que nos parecem mais insignificantes, tem um propósito que foi estabelecido por Deus e foi colocado ali cuidadosamente por Deus. Nota as palavras do salmista para descrever o amor de Deus cuidando da sua vida, não só na sua formação, no seu desenvolvimento, mas também já determinando todo o seu futuro, o seu caminho, tudo o que vai acontecer na sua vida. Versículo 13 até o versículo 18 diz assim: pois tu formaste, Senhor, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Num lugar escuro e bem reservado, que ninguém tinha alcance, as profundezas da terra, é isso que ele está comparando, o fato dele estar ali no ventre sendo formado. Foi lá que Deus me formou, e o Senhor estava lá participando ativamente na minha formação. Nem os meus ossos te foram encobertos, o Senhor participou na formação dos meus ossos. É como eu costumo dizer, nós sabemos pela medicina a partir de quantos meses começa a se formar os ossos, mas ninguém explica como é que os ossos são formados. Como é que surge o coração, que é o primeiro órgão que começa a bater. E como é que a partir deste coração pulsando, começa a surgir todos os órgãos. Os médicos e a medicina sabem dizer quando. A partir do primeiro mês, a partir do segundo mês, a partir do terceiro, mas como o corpo se forma? Como cada molécula, se assim os cientistas descrevem, ela se junta para formar um órgão específico, com uma função especial dentro desse corpo. E Davi diz, é Deus. Deus que com seu amor trabalha de forma bem cuidadosa, formando cada ser. Os teus olhos me viram, versículo 16, ainda a substância informe, sem forma nenhuma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E ele está dizendo como Deus é cuidadoso. O amor de Deus se estende por nossa vida, em cada fase, em cada estágio da nossa vida. Desde o momento em que somos formados, durante todo o nosso percurso, caminhando até o fim, Deus está lá cuidando. E quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A sabedoria de Deus cuidando disso tudo. E como é grande a soma deles. Se contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Se fôssemos examinar o cuidado de Deus e a maneira minuciosa como Ele trabalhou em cada estágio da nossa formação, cuidando das nossas vidas até o momento em que aqui chegamos, e como vai cuidar até o final, irmãos, contaríamos, e jamais chegaríamos ao fim. Então Davi descreve maravilhoso quem Deus é: onisciente, onipresente, amor, um Deus amoroso, um Deus santo. Versículo 19 a 24, um Deus que não tolera o pecado e que um dia haverá de exterminá-lo, porque nós sabemos que sim, o pecado existe, está presente em nossas vidas, mas um dia ele será banido, exterminado, extinto. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Há muitos homens que falam mal de Deus, falam que não devem contra Deus,
que agem como se Deus fosse seu inimigo. Não quero andar com eles, é o que Davi está dizendo. Não quero ser como nenhum deles. Não, eu conheço o Senhor e sei que Deus é santo. Por isso, assim como eles odeiam a Deus e Deus irá tratar com eles, eu também os aborreço. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Sim, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Se são inimigos de Deus, são também meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, lendo este salmo e vendo a maneira maravilhosa como Davi descreve Deus como alguém que conheceu Deus de perto, há uma verdade que nós precisamos enfatizar nesta manhã. Diante disso tudo que nós lemos aqui, que deixava Davi maravilhado, e a verdade que nós precisamos enfatizar nesta manhã é que Deus se importa com você. Ou alguém diria, você é importante para Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Cada vez que você lê este salmo, lembre-se que Deus se importa com você, porque Deus é o único que conhece tudo a seu respeito. Ele é onisciente, conhece tudo, conhece todas as coisas, e Ele é o único que conhece perfeitamente quem você é. É o que nós dizemos de um bom amigo. Olha, quem me conhece é João. João sabe exatamente quem eu sou, e é incrível que me conhece tão bem que basta olhar para ele, ele já sabe o que eu estou pensando. Sabe, irmãos, eu tinha um primo que era assim, nós éramos muito chegados, nós íamos para todos os lugares juntos, e era incrível que nós andávamos tão perto um do outro, conhecíamos tão bem um ao outro, que bastava olhar um para a cara do outro, e a gente já sabia o que estava pensando, o que o outro estava pensando. Era incrível que esse contato se estendia por várias áreas, até jogando bola. Eu tocava para ele, ele já sabia onde eu ia aparecer, e não precisava gritar, ele já sabia. E não é porque nós somos oniscientes, é porque nós passamos um bom tempo juntos. É como o marido e a esposa e o marido, com o tempo eles já se conhecem. Olha essa sua cara, já sei o que você está pensando. E aqui Davi está dizendo a respeito de Deus. Se bons amigos ou uma pessoa chegada pode nos conhecer tão bem, imagina Deus. Ele se importa tanto com você. Você é tão importante para Deus que Deus sabe tudo a seu respeito. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as lutas que você está enfrentando, e sabe o que é maravilhoso lendo este salmo? É que Deus se importa com você ao ponto de saber tudo a seu respeito, mas também Ele é o único que está ao seu lado em todos os momentos. Não só sabe o que você está enfrentando, mas é o único que está do seu lado. Ele está próximo de você. Porque o Salmo descreve que Deus está presente em todos os lugares. Então jamais esqueça, você é importante para Deus. Deus sabe tudo a seu respeito, e Deus vai estar do seu lado em todos os momentos. E Ele deseja estar do seu lado em todos os momentos. Isso é fato. Ele se importa de fato com você. De verdade, Deus se importa com você. O triste é sabermos que, embora Deus queira estar do nosso lado, Isaías 59 diz isso, que o braço do Senhor não está encolhido, a mão do Senhor não está encolhida, Ele está pronto para estender o seu braço e nos socorrer nos momentos difíceis. Mas o que nos afasta de Deus não é Ele estar nos céus, são os nossos pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2.
e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, de maneira que Deus não nos ouve, não se aproxima, não tem esse contato. Deus se importa com você, mas se tem alguma coisa afastando você de Deus, não é Deus se afastando de você, são os seus pecados. Você é importante para Deus, por isso Ele conhece tudo a seu respeito. Você é importante para Deus, por isso Ele está ao seu lado em todos os momentos. Você é importante para Deus, por isso Ele cuida amorosamente de cada detalhe da sua vida. Você não vê, mas Deus está cuidando. Eu não me recordo bem se foi essa semana ou se foi a semana anterior, mas nós estávamos assistindo um vídeo de alguém que aparentemente estava muito chateado, aborrecido com a vida. Ele estava escorado numa proteção, uma grade, bem numa esquina, e essa grade ficava na beirada da calçada, como se fosse uma proteção. Ele estava ali cabisbaixo, aborrecido. Ele saiu dali, se afastou, chutando o ar, como quem estava muito chateado da vida. E foi só ele se afastar por alguns metros, poucos metros, e veio um carro desgovernado e bateu exatamente onde ele estava. Bateu, girou, e só não o acertou porque entre ele e o carro havia um poste. Aquele rapaz preocupado talvez com a vida, chateado, achando que ninguém se preocupa com ele, ou ninguém cuida dele, ou Deus não está vendo o que está acontecendo, talvez naquele momento se deu conta de como Deus é maravilhoso, cuidando dos detalhes que nós não vemos. Ele nem viu o carro chegar, não foi por causa do carro que ele saiu distraído. Ele não foi para trás do poste porque viu o poste e o carro vindo, ele simplesmente continuou andando, mas tudo estava ali para protegê-lo. E aí nós olhamos e vemos a mão de Deus. Sabe, Deus está cuidando das nossas vidas, a cada instante, a cada segundo, naquilo que nós não vemos, em cada detalhe que nós não enxergamos, lá está Deus. Um atraso que nos aborrece, e aí nos deparamos mais para frente com um acidente. O que aconteceu? Talvez teria acontecido exatamente com você, mas Deus livrou. Então, quando você se vê tentado a questionar o amor de Deus para a sua vida, achar que Deus não está vendo, comece a olhar para trás e observe os detalhes, porque Deus está cuidando de cada detalhe. É o que nós podemos observar lendo o Salmo 139. Quando ninguém podia me enxergar, quando era ainda uma substância sem forma, lá estava Deus cuidando de mim. Lá estava Deus escrevendo todos os meus dias no seu livro, escritos e determinados. Quando nem sequer havia nem sequer um dia, não havia nem sequer um dia, e todos os meus dias já estavam escritos no livro de Deus. Quando você lê esse salmo, lembre-se, Deus se importa com você. Você é importante para Deus, a tal ponto que Deus chega a conhecer você por completo. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus está ao seu lado em todos os momentos. Deus está cuidando amorosamente de cada detalhe da sua vida. Não é à toa que Ele manifestou o seu amor enviando Jesus Cristo, porque Ele sabia que você não tinha condições de se livrar dos seus pecados. Ele sabia que seguindo os seus caminhos você jamais chegaria aos céus. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para te dar uma chance de ver a sua vida transformada. É por isso que o Salmo descreve Deus como alguém que sabe todas as coisas, que está em todo lugar, que nos ama, mas que é santo. Por isso deseja nos ver no melhor caminho. Quando o salmista encerra esse salmo, ele diz: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos.
Senhor, arranca o mal da minha vida. Para que eu possa desfrutar daquilo que é melhor, os teus caminhos. Os teus caminhos. Então, olhando para esse salmo, e cada vez que você olhar para esse salmo, por favor, recorde como ele é maravilhoso ao dizer que Deus se importa com você. Deus conhece tudo a seu respeito. Deus está ao seu lado em todos os momentos. Ele cuida amorosamente de cada detalhe da sua vida, e Ele é o único que realmente deseja ver você trilhando o melhor caminho, não qualquer caminho. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos e mais elevados do que os nossos caminhos. Deus sabe aquilo que é melhor. Por isso Ele usa todas as coisas para promover o nosso bem. Como bem diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ama você. Deus se importa com você. Você é importante para Deus. Por isso, reconhecendo essa verdade, cabe a você, assim como o salmista, abrir diante de Deus o seu coração e deixar Deus transformar a sua vida. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui está Davi abrindo a porta do seu coração e dizendo: Deus, entra e examina a minha vida. Vê se há em mim algum caminho mau e arranca. Porque Deus é o único que pode nos arrancar do lamaçal do pecado e firmar os nossos passos, os nossos pés sobre a rocha. Só Deus pode nos permitir experimentar o que diz Provérbios 4, onde diz que a vereda dos justos, ela vai raiando, brilhando como a luz da aurora, até se tornar dia perfeito, sendo cada vez mais iluminado por Deus. E assim somos nós transformados de glória em glória à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Mas para isso, cabe a você, sabendo que Deus se importa com você, cabe a você abrir o seu coração para Deus e deixar Deus transformar a sua vida. Prova-me, examina-me, sonda-me e guia-me pelos caminhos eternos. Que Deus nos abençoe.